Como comunicar para o paciente um tratamento periodontal efetivo, desde quando você está oferecendo esse tratamento, como depois que ele já passou pelo tratamento, ele sentir na pele a diferença, ele realmente perceber o quanto foi bom ter feito um tratamento periodontal com você, uma limpeza, porque com você os resultados a longo prazo serão muito melhores. E é importante a gente lembrar que a progressão da doença periodontal, ela é modulada por diversos fatores. Entretanto, a saliva contém uma série de componentes que interagem com os micro-organismos, sendo a grande responsável pela manutenção da homeostase bucal, contribuindo, então, de forma significativa para a estabilidade do pH e da flora oral. Então, a saliva ela é extremamente importante para manter o equilíbrio da microbiota oral. Se não tem saliva, tanto em quantidade como em qualidade, seu paciente está muito mais suscetível à desbiose e à recorrência de problemas periodontais, de acúmulo de cálculo, enfim. Hirotomi e colaboradores, em 2006, verificou que o baixo fluxo salivar, somado à alta viscosidade salivar, pode ser um fator de risco para a doença periodontal. Então, vejam bem, um paciente com pouca saliva. Carol, mas como é que eu sei se o paciente tem pouca saliva? Talvez você está aí se perguntando. A gente pode medir esse volume. A cielometria, ela vai dar um parâmetro para vocês que nada mais vai poder dar essa resposta que não seja esse exame. Nem o paciente, às vezes, relata para a gente a xerostomia e, mesmo assim, ele pode ter uma alteração salivar. Então, não dependa apenas da queixa, do sintoma do paciente, percebe? A gente precisa lembrar que o nosso paciente, ele tem uma alteração e nem sempre é perceptível. Quando uma alteração salivar, ela passa a ser perceptível, é porque a situação já está grave. E automaticamente, quando a gente tem pouca saliva, a gente tem a queixa do paciente de ter uma saliva mais grossa às vezes. Então, a gente já pode pensar que ele tem pouca saliva. E um outro estudo também estabeleceu uma associação positiva entre o nível salivar de cortisol, que é um marcador importantíssimo de estresse, com a extensão e a severidade da doença periodontal. Olha aí, outra coisa importante, porque a gente sabe que o estresse pode provocar mudanças também quantitativas e qualitativas na saliva. Por isso que quando a gente vai olhar para o paciente, a gente faz lá, dentro do método HP, um questionário de estresse, para exatamente entender o perfil emocional do paciente e o quanto isso influencia nas doenças, na progressão do que a gente está examinando, assim como na questão do fluxo salivar. E a gente vai associar essas respostas. Então, é muito legal porque aquela situação de você se conectar com o paciente, de você falar com ele, de você trazer respostas que cabem exclusivamente para ele, faz com que o paciente se sinta muito mais acolhido, o paciente se sinta autenticamente atendido por você, uma consulta exclusiva, né? Existe um composto sulfurado volátil. O que é esse composto? É um gás liberado pela bactéria a partir do momento que ela quebra a proteína. Ela metaboliza a proteína e libera esse composto. Dentre os compostos mais comuns, que tem um mau cheiro, um mau odor também, é a metilmercaptana. E ela está presente no interior de bolsas periodontais. Isso torna o pH daquela região ali da matriz extracelular do ligamento periodontal mais alcalino, promovendo a redução do pH intracelular. Então, o que eu quero dizer? A redução do pH provoca queda da atividade metabólica celular e da migração de células, né, agravando a condição periodontal. Então, existe um meio propício para as bactérias também proliferarem quando elas estão em bolsa periodontal. Então, é muito importante a gente entender de pH e saber como melhorar esse pH do paciente. Essa saliva, ela pode ser tratada. Tem gente que olha para isso e, não posso fazer nada. Não! Como é que eu coloco isso no tratamento? Eu adiciono harmonização salivar, terapia salivar, a gente vai adicionar no tratamento do paciente. Ou você vai colocar na sua limpeza, né? No seu protocolo de saúde bucal, que é assim que eu chamo no método HP, as orientações que vão ser convenientes e convergentes com a solução dessa questão da saliva do paciente, porque você avaliou. E agora você vai entregar uma resposta. Viscosidade. Linde, em 2005, afirma que o grau de formação de cálculo dental não é dependente somente de placa bacteriana presente, mas também
da taxa de secreção e qualidade da saliva. Gente, isso é muito sério. Não é só a placa. Então, você falar só de escovação de fio dental não está resolvendo. E você já deve ter percebido isso. Não sou eu só que estou falando. Isso acontece no dia a dia do dentista. E quando eu e vários outros DEDs começamos a relacionar a saliva com a situação bucal do paciente e resolver por completo a etiologia, os nossos pacientes passaram a ter muito mais resultados a longo prazo, a não formação de cálculos recorrentes. De acordo também com Hirotomi e colaboradores, a viscosidade salivar alta, ou seja, aquela saliva mais grossa, mais viscosa, acompanhada, e geralmente está acompanhada de um baixo fluxo salivar, pode ser um fator de risco da doença periodontal. O aumento da concentração de mucina, que é um componente da saliva que também favorece essa viscosidade aumentada, vai também favorecer a fixação de matéria orgânica e de micro-organismos na boca e orofaringe, predispondo à formação de biofilme. Então, se a gente tem uma saliva mais grossa, menos fluida, menos serosa, isso favorece a formação de biofilme, o acúmulo mais rápido, tanto sobre os dentes, tanto sobre o dorso lingual. Então, o tratamento salivar automaticamente trata também essa formação recorrente, não só de cálculo, mas também do biofilme lingual. Por isso que eu falo que não adianta mandar raspar a língua, porque a causa, a etiologia não está sendo tratada. E aí que é o grande problema, você disfarça, você mascara um problema que tem uma causa por trás que não foi resolvida. E muitos dentistas ficam enxugando o gelo, ficam tentando convencer o paciente que o problema é só a higiene dele. Só que você está tendo essa informação que não é só higiene, não é só escovação de fio dental, mas existe a questão do ambiente bucal e da saliva, e obviamente, por trás disso, a gente descobre como fazer a terapia numa consulta. E eu tornei essa consulta algo comum no meu dia a dia, onde todos os pacientes têm a oportunidade de receber esse atendimento. Então, eu comecei a descobrir situações comuns e que, antes de eu fazer análise de saliva, eu nem sabia por que acontecia aquilo. Eu não tinha o start de como tratar meu paciente através de olhar mesmo e tratar a causa. E o fato da gente só tratar a consequência, o problema final, não traz para a gente credibilidade. O paciente fica chateado, o paciente não quer voltar, ele está cansado, ele não tem tempo. Agora, a gente consegue cobrar mais quando a gente tem uma garantia a longo prazo? A gente consegue cobrar mais. E é por isso que é possível cobrar mais e trabalhar menos. Porque o paciente não vai ter que voltar aí a cada 3 meses e você fazer aquela limpeza. Pelo contrário, ele volta menos vezes, mas com o seu tratamento íntegro, completo, você cobra mais e ele tem mais tempo de espaço para estar voltando. É economia de tempo para o seu paciente, entende? Mas ele está te pagando por um tratamento mais completo. E não adianta a gente querer cobrar mais sem ter esse adicional, sem ter esse plus nos tratamentos. Só para resumir o que vocês viram hoje, quando a gente pensa em doença periodontal e saliva, que é um grande ponto cego dos periodontistas, o que vai estar favorecendo a doença periodontal? Um baixo fluxo salivar, isso só dá para saber pela cielometria. Não tem como referência o paciente te falar que tem xerostomia, boca seca, isso não vale, ok? Segunda situação, alta viscosidade, aquela saliva muito espessa, muito grossa, que faz fio. E terceiro item, alto pH. De neutro para básico, é um pH mais favorável para a doença periodontal. E eu acrescento ainda aqui a turbidez aumentada, quando a gente tem uma saliva que está mais turva também, mais esbranquiçada, sinal de descamação, sinal de aumento de nutrientes para a microbiota periodontopatógena, tá bom?